neste momento, a palavra com a senhora Andréa Colares. Obrigada, deputada Érica. Inicialmente, saudar a todos e todas que nos assistem também, através das redes sociais, e um agradecimento à Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência, né, por esse convite, à deputada Rejane Dias, a querida Érica Cocai e a minha amiga aqui do Rio Grande do Sul, Maria do Rosário. Então, eu agradeço imensamente, né, a saudação pelo dia, né, da professora e do professor, e, ao mesmo tempo, lamentar que nesse dia tão importante, nós precisemos estar aqui, né, discutindo uma fala discriminatória que vai de encontro a toda a nossa luta, né? Eu, como professora há 32 anos aqui no estado do Rio Grande do Sul e há 15 anos na rede federal, né? A alegria de estar com vocês, mas, ao mesmo tempo, né, a tristeza de ainda termos que vir aqui reafirmar políticas que, para nós, assim, são tão importantes, né? Vou fazer a minha descrição. Eu sou mulher de pele branca, tenho cabelos castanhos claros, estou usando um óculos transparente, uma blusa rosa com colar preto e um casaquinho de renda por cima. Atrás de mim tem uma estante com livros e miniaturas. Para iniciar, é difícil falar depois do Rodrigo, do Hugo e do Décio, porque eles já falaram muitas coisas que eu tinha pensado em conversar com vocês. Mas eu destaco principalmente, deputada Érica, quando tu fala que essas questões elas entram em conflito com a legislação. Sim, eu concordo. A fala do ministro, ela foi um conflito, ela é conflitante com a legislação, mas ela, infelizmente, ela estava alinhada a uma decisão deste governo. Qual é essa decisão? Restringir a participação das pessoas com deficiência na sociedade. Para mim, isso é muito claro, é muito evidente, está sendo dito pelo ministro da Educação. Então, como os colegas que me antecederam falaram, isso é muito complicado, o que vem de uma fala para toda a nação, que todos os professores e professoras estão atentos ao que o ministro da Educação está pensando. Então, ele é alinhado à decisão deste governo, que é realmente tirar a participação das pessoas com deficiência da sociedade, né? É a retirada dos direitos, né? E, principalmente, que a gente precisa estar aqui muito atentos, né? Que é em relação a toda a estratégia que é montada para haver o corte de investimentos também. Isso me preocupa muito, corte de investimento nas políticas de inclusão no nosso país. Então, vocês já falaram, e eu só ratifico aqui, que atualmente, de fato, as leis elas garantem a inclusão das pessoas com deficiência, tanto no mundo do trabalho como nas escolas. Mas a questão é que, na prática, ainda precisamos avançar muito, né? Principalmente, né, no que se refere ao preconceito. Então, se hoje o país, o Brasil, ele tem uma das legislações mais avançadas no mundo no que se refere à garantia desses direitos, a prática, né, a gente vê que a lei não está ainda acessível a todos e todas. Por quê? Porque o nosso país ele possui dimensões territoriais de continente, né? Então, as desigualdades das condições de vida, elas são evidentes. Então, é a marginalização social de determinados grupos, são as condições de vulnerabilidade, então, é a necessidade de apoios especializados para que a gente supere essas barreiras, barreiras que impedem o exercício pleno da cidadania de todas as pessoas. Então, eu falo, meu lugar de fala é o Instituto Federal. Sou pedagoga no campus Charqueadas, aqui do Rio Grande do Sul. Então, a minha fala vai ser mais voltada para essa questão do ato de ensino, né? Esse ato que é um objetivo que a escola busca realizar no nosso dia a dia. Então, nós temos para isso diversas metodologias. Cada professor, cada professora, ele desempenha uma parte importante desse processo. Ou seja, nós conhecemos as estratégias de ensino adequadas para contemplar todas as pessoas que chegam para nós na escola. Até porque a escola, ela é a instituição que muitas vezes é a primeira que acolhe
a criança com deficiência, né, nas cidades. Então, nós temos sempre que lembrar, e lembrar também para o ministro, que uma sala de aula inclusiva, ela tem que retomar a seguinte premissa, que é o que a gente defende aqui, que não é nenhum estudante desse país que tem que se moldar para as nossas salas de aula, mas sim nós, professores, a escola, as políticas de inclusão, oportunizar o acesso do estudante para os conteúdos, para as discussões, para a vida, né? Para a vida escolar, né? Para o mundo da escola, né? Para as oportunidades. Então, eu sempre defendo o seguinte, a inclusão, ela não pode ser definida pela condição, pela deficiência, ou simplesmente pela necessidade da pessoa, né? Ela é um direito, direito à educação no seu sentido mais amplo. Então, eu vejo que uma das maiores barreiras da inclusão, e que é a diversidade escolar, muitas vezes ela não é aceita no ambiente escolar. Então, quando vem falas discriminatórias, reforçar, né, essa barreira ainda da não aceitação, isso é muito difícil para os educadores desse país que trabalham por uma educação pública, gratuita, de qualidade, inclusiva e humanizada. Então, eu volto a destacar, que alguns colegas que me antecederam já falaram, que é a questão da formação docente, né? Ela precisa ser ampliada para que a gente possa combater essas falas discriminatórias. Felizmente, eu tive oportunidade de, ao longo do meu percurso formativo, poder entender toda essa política, né? Mas eu acredito, assim, que muitos colegas ainda precisam entender que o ambiente que ele está exercendo a docência, ele é diversificado. Até para não ser, né, como eu diria, seduzido por falas como essas, né? Então, a gente não tem só um aluno, a gente tem uma pluralidade de alunos. A escola, ela é plural. Então, é inviável a gente pensar na inclusão de um estudante preparando, por exemplo, a mesma aula, né? Aulas que separam os alunos. Então, não dá para transformar a sala de aula em situações que não contemplem a diferença. Então, o que precisa ser compreendido, na verdade, o que eu quero dizer, é que o processo e o tempo de aprendizado, de aprendizagem, ela é diferente, mas a aula é um espaço coletivo, é um espaço de todos, né? Então, o melhor caminho para que a gente possa, de fato, quebrar as barreiras do preconceito e da discriminação, já que meus colegas já falaram sobre tantos outros aspectos, eu acho que essa fala discriminatória, a gente combate ela dizendo que a gente precisa conviver. Acho que a palavra hoje da nossa audiência pode ser, né, vamos quebrar as barreiras para que a gente possa conviver, né? Que a gente possa acreditar sempre em uma sociedade mais justa, inclusiva, e que essas diferenças, né, que segundo algumas pessoas no nosso país elas dizem que atrapalham, que essas diferenças sejam, na nossa concepção, e é isso que a gente acredita, apenas características individuais de cada pessoa. Então, acessibilidade, inclusão, nada mais é do que dar acesso e incluir. Então, na verdade, eu não estou aqui falando sobre privilégios. Não se está falando sobre tratar de uma forma especial. É dar acesso. Eu falo em incluir. Eu falo em não deixar de fora. E reconhecer as pessoas nos seus direitos para que sejam cidadãos e cidadãos por inteiro e não pela metade. Eu agradeço muito a oportunidade de fazer parte desse momento e eu quero deixar para vocês uma frase que me toca muito, que é do Braulio Bessi, que ele diz o seguinte: o ideal é amar, inclusive o diferente. Afinal, que graça tem amar uma cópia da gente? Obrigada, gente, e seguimos aí à disposição da comissão. Agradecer